você que está ligadinho aqui na gente sabe que neste bloco nós vamos falar de automotivo. Desta feita nós vamos falar de um carro especial. Jorge Augusto nos preparou, disse que é uma surpresa, mas eu já descobri qual é o carro. Então hoje nós vamos vasculhar um pouquinho os conhecimentos dele. Vamos assim apertar ele bastante, porque ele pediu para eu não apertar. Mas quando pede para não apertar, aí que eu dou uma apertadinha. E nós vamos falar hoje de um carro alemão, ok? Então você tá ligadinho aí, você não sai. Deixa o seu controle remoto no chão, porque o programa de hoje, o Jorge Augusto vai falar de uma BMW. Boa noite. Boa noite, Beth. Tudo bem? Você pediu para eu não te apertar, né? Mas você sabe que eu tenho efeito contrário, né? Que bom, descobri isso agora. Brincadeirinha, a gente tem que brincar um pouquinho, porque a vida já tem muitas dificuldades. Então o nosso programa é aquele programa que é para descontrair, para levar informação, formar opiniões. Então é por isso que nós estamos aqui. De verdade, hoje você traz uma BMW pra gente, uma série 1 e a versão mais básica, e que faz 1 ano que ela foi lançada no mercado mundial. É isso? Exatamente. Oh, e a gente está vendo ela pela telinha? Exato. Então vamos lá, me conta um pouquinho dessa máquina. Isso é uma máquina. Exatamente. A BMW Série 1 foi o primeiro carro compacto no segmento com tração traseira. Aí a BMW soltou outras versões da BMW Série 1 ao longo da vida dela, e ano passado ela lançou a versão conversível do carro. Tá. É o conversível de entrada da marca. É um carro com a configuração 2+2. O que é 2+2? 2+2 é que na prática o carro tem 4 posições de assento. Tá. Porém, ele subentende-se que são 2 adultos na frente e 2 pessoas atrás até 1,70 m. Eu vou fazer uma brincadeira, porque ele disse que eram 2 crianças até 1,70 m. Eu me encaixo nessa criança, então eu caibo lá dentro, é isso? Por isso que é o 2+2. Entendi, porque cabe 2 pessoas, exatamente, não de tamanhos normais, exatamente, um pouquinho mais tipo mignon. O que acaba acontecendo nesses carros conversíveis é que você tem todo um mecanismo da capota que tem que funcionar. Então isso perde espaço, tanto atrás quanto nas laterais. Então você não tem condição de colocar 3 posições de assento, e ainda assim você tem que avançar os assentos para frente para que sobre espaço para a operação da capota. E essa capota tem uma operação diferenciada, né? Ou todos ou alguns carros conversíveis têm esse tipo de mecanismo? É assim, Beth, os carros conversíveis foram evoluindo ao longo do tempo. Tá. Então, inicialmente as capotas eram manuais, depois elas passaram elétricas, depois elas passaram a elétricas semiautomáticas e hoje elas estão totalmente automatizadas. Todas? Não, depende muito de carro para carro, de marca para carro, marca para marca. Porém, o que acontece nesse carro da BMW é que houve mais uma evolução. E essa capota, ela pode ser... Lona. Ela é de lona. Capota de lona, ok. E ela pode ser acionada até a velocidade de 50 km por hora. Então, assim, alguns carros conversíveis têm que fazer a operação de abertura e fechamento da capota com o carro parado. Tá. Alguns outros têm que fazer essa operação até uma velocidade de 16, 20 km por hora. A BMW conseguiu chegar a uma marca aí de 40 km por hora. Nossa, 40 km eu posso... Você pode abrir ou fechar a capota. Você não precisa estar com o carro parado. Tá. Isso se dá por várias coisas. A BMW fez a opção de usar uma capota de lona, que traz vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? As primeiras vantagens. A capota de lona, ela te dá um melhor isolamento acústico. Então, numa chuva, por exemplo, os pingos vão cair sobre uma lona, não vai fazer barulho. Verdade. Outra coisa, a lona dá uma melhor dissipação térmica. Então, o sol sobre uma lona vai esquentar muito menos do que o sol sobre uma chapa de metal. E a lona também, ela dá menos ruído de vibração do conjunto. Tá. Então, quando o conjunto vibra por buraco, aquela rugosidade do solo, a lona vibra menos do que peças metálicas. Entendi. Agora, tem as desvantagens da lona. Quais? A lona, por exemplo, ela não te dá um bom isolamento acústico para o barulho que vem de fora do carro. Tá. Que existem barulhos diferentes. Uma coisa é o barulho produzido pelas próprias peças do conjunto. A outra coisa é o barulho que vem de fora. Por exemplo, você está passando do lado de um caminhão, é um barulho externo. Tá. A lona não tem um isolamento acústico tão bom quanto as peças metálicas, que alguns carros possuem capotas desse tipo de peças metálicas. Tá. A lona também não te dá uma rigidez estrutural no carro. E aqui eu vou fazer um parênteses bem interessante
As pessoas às vezes ficam difíceis de entender o que é um carro conversível. Então eu gosto de fazer uma analogia bem interessante. Pega uma caixa de sapato, tira a tampa. Ela vai ficar mais mole, com a tampa ela fica mais dura. É exatamente o que acontece com um carro conversível. É mesmo. Um carro conversível, ele não tem a capota, então ele perde grande parte da rigidez estrutural que ele deveria ter com a capota. Mas não perde a estabilidade. Aí é que tá. O carro conversível, por ser uma caixa de sapato sem a tampa, ele tem que sofrer reforços na carroceria para que ele não tenha essa instabilidade. Entendi. Então o carro conversível, ele é obrigado a ter toda uma estrutura compensada por baixo que ele não tem por cima. Quando você tem um carro com capota rígida, a capota também ajuda na composição de rigidez estrutural do carro. Quando você tem um carro com capota de lona, não ajuda. Então a capota de lona está ali só para não entrar água, ela não complementa a rigidez estrutural do carro. Entendi. Então, existem vantagens e desvantagens na capota de lona. No caso desse produto da BMW, por ele ser um produto de entrada, a série 1 é um produto de entrada. Evidentemente que ela não é o carro mais barato, porque ela é a conversível. Tá. Então é um carro que a gente está falando aí de R$163 mil. Quando a gente fala em carro conversível, ele é sempre muito mais caro devido a esse tipo de estrutura. Por causa da estrutura dele. Tá. E em alguns casos ele é mais pesado. Quando você pega a versão com capota fixa, né? Tá. Uma versão coupé ou uma versão sedã. E aí você vai para conversível, você olha a ficha técnica do carro, ele costuma ser 100, 150 quilos mais pesado, justamente pelos reforços que são obrigados a serem implementados a capota. Sim, porque você tem que compensar a falta de rigidez estrutural da capota nas partes inferiores do carro. Você falava que ela também tem uma vantagem no aquecer os bancos, né? Na verdade,